A paz do Senhor, meus amados, Deus os abençoe. Vamos para mais um estudo agora no capítulo 8 do Evangelho segundo João, e aqui chegamos na mulher adúltera, né? E temos aqui a mulher adúltera, que João enfatiza que Jesus, e que cometem muitos erros. Eu vejo alguns pregadores dizendo que Jesus abriu exceção, né? E não pode, né? Vou começar aqui essa passagem, esse capítulo. A Luziane chegou, glória a Deus, minha cunhadinha do coração, aleluia. E estamos aqui para falar sobre o estudo sobre o Evangelho de João. E aqui eu estou aqui para começar com a passagem de Provérbios. Vou guardar algumas pessoas chegarem. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Vamos ver se Jesus poderia abrir exceção. Vamos ver se Jesus cumpriu a lei. Vamos ver se Jesus realmente fez o que deveria ter sido feito. Então, eu estou aqui para falar sobre isso. Então, amados e amadas, glória a Deus, estamos aqui para começar a fazer o ID do Senhor, né? Então, vamos ver aqui nessa passagem, João capítulo 8, eu vou dar não vou ler versículo por versículo, mas vou citar alguns. Então, no Provérbios 17, versículo 15, vamos ver, lembrando que o que Deus ensina é parte dele, ele vive, não é mecânico do jeito que ele vive, pois faz parte dele. Se faz parte de Deus, ele não pode quebrar, pois seria negar a si próprio. Então, quando a gente diz assim, Deus não pode quebrar, essa lei não é uma coisa que Deus faça forçada, é natural dele, ele tem que viver. É justamente isso. Nós não podemos chegar e dizer que alguma coisa foi Deus abriu exceção, alguma coisa assim. Então diz aqui em Provérbios 17, versículo 15. Há duas injustiças que o Senhor, quando aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, é um nome atribuído a Deus. Então seria Yahvé ou Elohim. Abomina. Então, há duas injustiças que Deus abomina, que Deus não suporta, nem que passe perto. Entendeu? Que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como o justo. Certo? Então, Romanos também 3,13. Romanos 3,13. 3,13 de Romanos, diz assim, suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo de seus lábios estão veneno de serpente, certo? Então, estamos aqui justamente observando isso. Então, quando alguém faz isso, é do jeito que Romanos está falando. As pessoas usam a boca como veneno de serpente, né? E aqui, na mulher adúltera, do versículo 1 ao 4, vocês vão observar uma coisa. Ela era culpada, certo? Ela foi lá no versículo 5,
se eu não me engano aqui, que sejam apedrejadas, assentou-se e lhe ensinava. Eu quero a palavra aqui, flagrante. Está aqui o versículo 4 que diz: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante. Quer dizer que ela realmente estava no ato, na prática. Ela estava culpada. Então, só restava o quê? Aplicar a pena. Na época, a pena seria apedrejamento até a morte. Só que tem que ter a base legal. Então, ela era culpada? Sim. Ela era uma mulher que estava para ser preservado de tamanha vergonha que era o adultério. Para ser preservado, a pessoa tinha que realmente chegar e se humilhar e tudo mais. Mesmo assim, não garantia a absolvição. Então, para ser preservado na passagem, de tão vergonhoso que era, foi chamada de mulher adúltera. Então, prestem atenção. Qual era a base legal para se dizer que essa mulher é culpada? Está lá no versículo 5, que diz assim: Assim sendo, Moisés, na lei de Moisés, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, ou seja, de qualquer maneira, tu, o que diz a este respeito? Então, tinha um rabi presente. O rabi, o mestre, era Jesus. Jesus, ele estava ali com total autoridade, mas eles aplicaram aqui de maneira errada a base legal. Vamos ver a base legal? A lei de Moisés está correta, certo? Só que eles explicaram para pegar Jesus de maneira errada. Veja bem, a base legal está em Levíticos, capítulo 20, versículo 10. E o Deuteronômio 22, 22. Olha só, Levíticos, capítulo 20, versículo 10, que diz assim, sobre o caso da mulher adúltera, tá certo? Sobre o caso da mulher adúltera. Então, o que diz aqui? O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Vejam bem, então teria que ser os dois. Deuteronômio 22, 22. Veja que tem uma condenação para esse fato. Morrer. Era morte por apedrejamento. Se viu o contexto ali, a gente vai ver. Deuteronômio 22 e 22. Se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher de outro, não era mulher adúltera? Então, perfeitamente encaixado aqui. Os dois deverão pagar por esse delito com a pena de morte. O homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo, extirparás, ou seja, vai acabar com o mal do meio do teu povo, ó Israel. Então, essa lei era aplicada para o povo de Israel. Essa mulher, com certeza, ela era israelita. E aqui está a base legal. Beleza? Beleza. Cadê o homem? Entendeu aí? Cadê o homem? Eles queriam pegar Jesus, por isso que eles explicaram de maneira errada. A lei de Moisés diz que tais mulheres, olha aí o erro, tais mulheres devem ser apedrejadas. Não, tais mulheres não. O homem e a mulher. Mas tu, o que diz? Eles não estavam querendo ver uma opinião
de um rabi, de um mestre. Nessa situação, Jesus estava escrevendo no chão. Certo? Foi pega em flagrante, era culpada, mas cadê o homem para se aplicar a lei corretamente? Nestes casos, certo? Até no nosso Código Penal, o Estado ele tem como dar um perdão judicial, certo? Então, faltou o homem. Quando isso acontece, significa que dariam só uma advertência. Claro que não pode deixar de dar advertência. Você veja que Jesus dá advertência à mulher. Vai e não peques mais. Chamariam de perdão judicial. Consiste na clemência, ou seja, perdão, do Estado para situações expressamente previstas em lei. Estava previsto em lei? Estava. Quando não se aplica a pena prevista para o delito. Então, eles davam um gesto de misericórdia, davam uma pena, uma advertência, ou aplicava a lei e matava, ou eles diziam, olhe, não faça de novo, porque nós concordamos em lhe dar uma segunda chance, que é o perdão judicial. Então, a pergunta que surge, que não quer calar, cadê o homem? Foi dado um perdão judicial e uma advertência. Você não pode fazer de novo, senão na próxima vez não vamos dar o perdão. Né? Então Jesus faz o mesmo com a mulher. É justo? É sim. Ele pega e pergunta, cadê? Lá no versículo 5 e 6, ele diz aqui, as mulheres sejam apedrejadas. O que você diz ao respeito? Eles assim falavam para prová-lo, terem alguma coisa com que o acusar. Claro que se ele dissesse para apedrejar, ele dizia, você não entende de lei? Você não entende de nada? Porque realmente a lei diz que o homem também tem. Cadê o homem, né? Então Jesus, sabendo disso, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Se manteve, e aqui vai uma lição. Rose Pereira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Como se não tivesse ouvido. Olhe, isso é uma lição tremenda. Alguém está ali acusando, alguém está apontando o dedo para você, se mantenha calmo e sereno. Calmo, sempre você vai resolver, certo? Então, aqui, como se não tivesse ouvido, ele escrevia em terra. Gilvan chegou, Gilvan, glória a Deus. Porquanto insistiu na pergunta, ele se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós, por que Jesus disse isso, né? Estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então, vamos lá. Tem a base legal, a mulher é culpada. Não era na base legal que a gente leu? Era. A mulher era culpada. Glória a Deus, a paz do Senhor, Gilvan. Deus é contigo, varão valoroso. Então, a mulher era culpada, tinha a base legal, eu tenho a base aqui, já dei, da lei de Moisés para condenar esta mulher, mas deram perdão para o homem judicial e Jesus disse, em pé de igualdade, homem, mulher, justiça. Então, vamos analisar agora os acusadores, porque a testemunha, aquelas que estavam acusando, deveriam ser pessoas de respeito, deveriam ser pessoas que estavam de acordo com a lei. E vocês vejam que no versículo 6, diz claramente que eles não queriam a verdade, eles queriam prová-lo. O restante do capítulo 8, todinho vai girar em torno desta conversa. Então, para que você entenda o restante do capítulo 8, que você vai ver lá mais na frente, que a verdade é que liberta, é focado nessa situação, certo? Então, às vezes, na Bíblia, você tem que, como eu vou repetir várias vezes, examinar a gramática, certo? O português dela, do jeito que está escrito aqui. Segundo, que você já tiver com aquela cena na cabeça, você deve fazer o quê? Uma questão histórica. Eu fiz o aparato histórico da lei de Moisés.
Então, a lei de Moisés penalizava tais mulheres e homens, e está faltando um homem aqui. Visto que está faltando um homem, foi dado um perdão e o homem foi embora. E eles queriam pegar Jesus. Então, disseram que era só a mulher. Então, Jesus conhecia a lei, né? Então, vamos mais para frente. Jesus é o único que foi crescendo, escutando a lei, de novo. Porque, na verdade, foi ele, junto com o Pai, que mais na frente a gente vai falar, que deu a lei para Israel. Os acusadores que iriam apedrejar deveriam estar convictos, certo? Convictos, seja, deveriam fazer uma autoavaliação da lei de Moisés e de si próprios, da sua avaliação própria. Então, é aquela questão do julgamento. Podemos julgar? Sim. Podemos condenar? Não. De maneira nenhuma, certo? Nós somos testemunhas de Cristo. Como somos testemunhas, podemos avaliar situações para ajudar um irmão a sair do pecado, a repreendê-lo por causa do pecado, a privar a igreja de alguma sujeira, podemos. Condenar aquela pessoa ao inferno, condenar aquela pessoa por um crime, não. Irmão não condena irmão, certo? Irmão ajuda. Se o irmão foi um criminoso, com a lei do Estado, nós devemos auxiliá-lo. É isso que um crente faz, certo? Pois não poderiam dar falso testemunho. As testemunhas não poderiam dar falso testemunho. O que era isso daqui, Jesus já sabia e foi na ferida. Porque custaria a vida das testemunhas, certo? Se fosse descoberto. Está lá em Deuteronômio 19. Por isso que é bom a gente ver também as referências, né, do contexto. Se chama contexto remoto. Você vê a passagem ligada à outra. 19, Deuteronômio 19, versículo do 18 ao 20. Olha só o que aconteceria. Os juízes investigarão minuciosamente o caso. E se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, é isso que Jesus está falando. Eles estavam querendo pegar Jesus. Então, quando vieram, Jesus... E às vezes não precisa você falar para alguém que está mentindo. Claramente, você está mentindo. Basta você fazer pergunta por cima de pergunta. Então, minuciosamente aqui, quando você vai, por exemplo, numa delegacia de polícia, é claro que eles vão perguntar 70 vezes a mesma coisa, certo? E eles vão fazer várias perguntas e com razão, porque mentira não se sustém. Para manter uma mentira, você tem que contar 10. Para manter aquelas 10, tem que contar mais 10. E assim vai. Então, vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava, punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime deste no meio de ti. Entenderam aí? Então, a gente não pode mentir ao próximo. Todo o texto do capítulo 8 vai falar de mentira e de verdade. Se eu fosse botar um título, se eu fosse pregar nele inteiro, seria longo, mas se eu fosse pregar nele inteiro, seria mentiras contadas, verdade, mentiras reveladas, né? Verdades esclarecidas. É um tema, certo? Por quê? Mentiras foram contadas, mas foram reveladas. Não se sustém. Verdades foram esclarecidas e as pessoas saíram inocentadas. Então, Provérbios, como a gente leu lá, 17, versículo 15, fala que Deus não concorda com injustiça, nem de punir o inocente e nem deixar ir livre o culpado, certo? Ou seja, fazer o inverso. Tem que fazer o contrário do que o texto ali está dizendo. Glória a Deus. Esses joinhas estão me deixando muito feliz. Então, o que acontece? Deus não concorda com isso.
Deus não concorda. Então, ele vai falar aqui do delito e da base legal, como estavam mentindo por falar sobre o homem, né? Faltar o homem lá na situação, soltaram as pedras. Imediatamente, do 7 até o 11, vocês vão ver que ele se inclinou, voltou a escrever, e as pessoas começaram a soltar as pedras. Jesus advertiu igualmente a mulher, dando igualmente também o perdão judicial. Você veja aqui que ele pergunta, mulher, quem te condenou? Não é quem te julgou. O julgamento tinha acabado. O julgamento pode, como eu disse. Nem eu, ela disse, ninguém, Senhor. Aí ele disse, nem eu te condeno. Então, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus veio ao mundo para salvá-lo. Por isso que mais na frente ele vai dizer, eu ninguém julgo, julgar no sentido de condenar. Mas ele abre a exceção em seguida e diz, mas se eu julgo é com meu Pai. Então ele vai julgar, sim, Jesus vai julgar. Ele é advogado, vira juiz junto com o Pai, certo? Mas vamos mais para frente. Então o que aconteceu aqui? Ele deu um perdão judicial à mulher e disse, vai, não peques mais, porque não existe negociação para pecar. Não só de vez em quando, né? Um vinhozinho de vez em quando, a gente já viu que vinho, beber bebida alcoólica é pecado, né? Já esclareci que o vinho, que era na verdade, um vinho puro, é o da ceia, que fala do suco da uva, que fala do fruto da vide, que fala no João capítulo 2, que a gente já passou, para a gente não voltar, porque senão vai ficar cheio demais. Então, não pode, porque beber vinho alcoólico, que vem do yayin, que é o vinho alcoólico, em hebraico. E sim o tirosh, que é o vinho santo, ou seja, puro e sem álcool. E aqui vem, olha só, do 12, a gente vai ver o Jesus defendendo o testemunho dele e a missão dele. Do 12 ao 20 do capítulo. Vejam bem, Jesus falou de si mesmo e os fariseus que buscavam falhas em Jesus acusaram. Veja aqui, ó, 12, 13. Eu sou a luz do mundo, e ele começa a falar. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha, você se perde em luz? Não, né? Então, Jesus é a luz que nos guia. Mas sim, o incrédulo, o pecador, ele na prática, ele está perdido. Perdido porque está cego pela incredulidade. Perdido porque ele não sabe para onde vai. Perdido porque tem medo da morte. Quem tem medo da morte tem medo porque realmente não tem certeza da salvação. Isso é a verdade, e contra a verdade ninguém pode ir contra. Porque senão, porque ter medo, né? Eu sou uma pessoa, abertamente digo isso para quem quiser me perguntar, e já desde já gravado, não tenho medo de morrer, certo? Isso daí não tem. Claro que minha esposa não quer, eu também não quero, né? Queremos fazer a obra o máximo que quiser, que a gente puder, mas não tenho medo, né? Então vem aqui, os fariseus todavia lhe indagaram, tu dás testemunho a respeito de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Então tem sempre alguém, irmão, querendo buscar uma falha sua. Mas essa mesma pessoa que busca uma falha sua, ele é que está errado. Olha só o que eles falam mais na frente, né? Jesus não julga sozinho. Do 14, ele diz assim, ó. E os fariseus é símbolo de uma pessoa legalista, santarrona. Ela quer ser santa demais, correta demais, vai e corrige o outro, diz que ele está errado, e ninguém pode ficar sossegado, porque ele vai apontar o dedo, e ele é o dono da razão, e ele vai dizer, ele nunca elogia, mas ele sempre está ali para criticar. Esse é o fariseu, é o que quer ser demasiadamente santo. Então, uma pessoa que gosta de observar para acusar o outro, essa pessoa ainda está no pecado.
abertamente, não tenho para que mentir, certo? Então, essa pessoa está errada, porque a Bíblia não manda você criticar ninguém. A Bíblia manda você, quando for preciso, julgar situações e avaliar casos, né? A Bíblia manda. Então, você tem que saber sair e viver uma vida cristã. Então, é certo você escandalizar alguém? Tem que bater um julgamento. Não. Por que não é? Se um ateu, por exemplo, ele não crê que Deus existe. Na verdade, ele crê que existe, por isso combate. Ele tem raiva de um Deus que ele diz que não existe, mas na verdade ele acredita que existe. Então, veja bem, se ele não acreditasse, para que combater? Entendeu? Então, amados, é o que nós devemos avaliar. As nossas convicções. Jesus não julga sozinho. Olha aqui o 18. Aliás, o 15. Vós julgais de acordo com a carne. Eu a ninguém julgo. Olha que se você pegar só isso aqui, você vai dizer, Jesus não vai julgar ninguém jamais. Mas ele continua. E mesmo que eu julgue, olha, ele abriu já agora para o julgamento. O meu julgamento é verdadeiro. Por que ele diz o meu julgamento é verdadeiro? Porque ele pode julgar. Pois não, estou só. Veja que o julgamento dele é junto. Mas eu estou com o Pai. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho o conhecimento do Pai, eu tenho as leis do Pai, eu sei a vontade do Pai, por isso o meu julgamento é verdadeiro. Está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, se tem Jesus e o Pai, então era verdadeiro. Então, você veja, Jesus puxa a base legal de novo, né? A lei dos homens, que ele determinou para ser dos homens. Entendeu? Eu testemunho sobre mim mesmo e o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Veja bem. Deus não é contra a lei dos homens se ela for justa. Deus não é. Tem que ter lei, a ordem. Tem que ter lei, certo? Agora, olhe só. Da sua própria avaliação, tal. Então, o que acontece aqui? Jesus não julga sozinho. Quem diz... Pega aqui o caderninho. 18. Quem diz quem diz que conhece a Deus e rejeita a Jesus, não conhece nenhum e nem outro. Certo? Não pode haver. Está aqui no 19, ele fala, onde está o teu pai? Respondeu-lhe Jesus, vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Nenhum e nem o outro. Se conhecesses a mim, da mesma forma conhecerias a meu pai. Estas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, certo? O que era o gasofilácio? Um local onde você colocava as moedas do templo dentro de uma caixa. Ela era assim, aberta, ou com uma corneta assim em cima, ou na parede, mas era uma caixa, uma urna, onde se colocava a moeda. Não tinha como a mão entrar para roubar. Às vezes era na parede de alguns cantos, por isso chamava lugar do gasofilácio, na parede onde as pessoas podiam colocar lá. Era no pátio, enquanto ainda ensinava no templo, e ninguém o prendeu, ainda que não era chegada a sua hora, certo? Era no pátio das mulheres. Tinha um canto reservado no lado de cá, antes de chegar no templo, no pórtico, antes do pórtico chamado Pórtico de Nicanor. Pórtico era um portão aonde os homens subiam as escadarias e desciam já diretamente para o templo. Passava pelo Pórtico de Nicanor e ia para o templo definitivamente. As mulheres ficavam no lado de cá para que houvesse também as orações. E as orações, ao contrário do que muitos ensinam, não era só de joelhos. Era com a face no pó, de pé e de mãos ao alto, certo? Então, tinha várias posições. Então, pergunta, qual é a posição oficial? Não existe. Então, aquele hino, né? De joelho é melhor?
não existe isso daí. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Jesus começa a falar que tudo acontece no tempo certo. Mas antes, para reforçar que não se conhece ao Pai, não conhece o Filho também, vamos lá para 1 João capítulo 3, versículo 9 e 10. Ó. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado. Alguém está pecando? Está errado. Aleluias. Pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Tem filho do diabo também? Tem. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então eles estavam tentando matar a Jesus. Então eles conheciam a Deus? Não. E conheciam a Jesus? Também não. Entendeu? Então, às vezes você se dedica muito a esclarecer algo para uma pessoa que essa pessoa nunca entende você. Pare de tentar. Provavelmente ela está numa vida de pecado e ela, por mais que vá à igreja, ela está na prática do pecado. Isso é a escritura que está dizendo aqui. E por isso ela se tornou filho ou filha do diabo e não pode entender ainda você. Então a sua posição é orar. Ore por ela, não desista dela, tira ela das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ô, Glória, Jaqueline, seja bem-vinda em nome de Jesus. E aí, Jesus vai anunciar agora a sua partida. Né? Agora, no versículo 20, ele diz que tudo acontece no tempo certo. Sabe quando? Olha aqui, ó. Ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. Então, não tem como prender se não chegou a hora. Quem não crê no Filho do Homem morre em seus próprios pecados. Versículo 21 e versículo 24. Olha só. Uma vez mais disse-lhe Jesus, estou partindo e morrereis nos vossos pecados. Por quê? Quer dizer que Jesus fechou a porta da salvação para essas pessoas? Não, não, não. Você não pode interpretar assim porque várias pessoas são salvas por meio de Jesus. Mas essas pessoas estavam sendo incrédulas. E cada um decide se quer permanecer incrédulo, ela vai morrer nos pecados. Isso é fato, certo? E você não pode. Eu sofri por várias vezes com minha família. Por quê? Porque eu preguei de Gênesis a Apocalipse e ninguém estava se convertendo. Agora que eu parei, só estou orando e relaxando para minha preocupação, começou a se converter gente. Então, tudo tem um tempo certo. Não adianta, você não vai adiantar. Você não vai antecipar o tempo. Faça a sua parte. Dê bom testemunho e explique a palavra. Pronto. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. Detalhe, gente. Pecados, no plural, é pecados atuais. Então, eram pecados que eles estavam praticando até aquele dia. E se eles não se arrependem, não crê no Salvador, como é que vai se salvar? Então, quem perde em não crer em Cristo é quem não crê. Quem não crê em Cristo, no caso, no Filho do Homem, o entendimento fica cego. 22. Ó. E os judeus comentaram, terá ele a intenção de matar? Olha, vós não podeis ir para onde eu vou. Olha, ele ia para a cruz, eles poderiam ir. Não pode. Então, ele disse, para onde ele vai? Pensa se matar? Se matar, se suicidar, no caso. E por isso dizia, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele disse, vós sois daqui de baixo. Para onde é que Jesus vai? Depois que morresse na cruz? Para o céu. Vós sois daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Certo? Então ele estava fazendo
abertamente agora, espiritualmente falando, eles são cegos espirituais. Versículo 27 diz: os judeus, contudo, não entenderam o que eles falavam acerca do Pai. Então, eles não entendiam nada. Às vezes você está falando, pregando, anunciando, ensinando, investindo tempo, porque perder não é perder tempo. Mas você está investindo tempo e as pessoas não lhe compreendem. Paulo disse: o espiritual só discerne espiritualmente. Então, quem não é espiritual, por mais que diga que é espiritual, por mais que diga que é salvo, e não entende, não é. Certo? Quer entender do jeito próprio? Enxerga Satanás onde não tem, enxerga servo de Deus onde não é. Tá cego. Ele atira para ver se é. Entendeu? Não gosta de ficar para baixo. Faz tempo que não sente a presença de Deus. E não quer admitir. Por quê? Orgulhoso e orgulhosa. Isso é pecado. Orgulho é pecado. E vamos lá. Missão e julgamento, 25, 26. Indagaram: quem és tu? Cegos espiritualmente. Jesus lhe afirmou: exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar, julgar a respeito de vós. Julgar a respeito de vós? Mas ele disse que não julgava, entendeu? Ele está falando que pode julgar, mas ele não está falando de julgamento para condenação. Pois aquele que me enviou é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Ainda num site por aqui, pelo Google, eu vi uma pessoa dizendo, se Jesus não julgou, ora, Jesus julgou, está aqui, preto no branco. Ele dizendo que julgou a respeito deles, que eles não eram de Deus e tudo mais, isso é um julgamento. E o que acontece? Ele dizia, lá no site, ele dizia que quem somos nós para julgar? Nós somos testemunhas. Devemos julgar. Agora, se ele não julga, eu perguntaria a ele, não julgue alguém que está cobiçando sua esposa. Não julgue, porque você não pode julgar. Entendeu? Você não pode julgar. Não julgue qualquer coisa dos 10 mandamentos. Não julgue o próximo que está querendo roubar alguma coisa sua. A verdade, ele está querendo pegar emprestado, porque você não pode julgar. Entendeu? Então, você não pode julgar, pode e deve, certo? Pode e deve, pela palavra sempre. O princípio eterno é a palavra. Missão e julgamento, 26. Transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. É o que a nossa missão também, certo? É a missão de Jesus. Ele cumpriu e nós também devemos cumprir. Como morreria? 28 e 30. Então Jesus disse: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, elevado numa cruz. Então ele já está falando da crucifixão aqui, na cruz emissa, que é a cruz, essa do crucifixo. Detalhe, a Bíblia não condena o uso de adornos, certo? Isso é um adorno, certo? Está adornando minha mão, está mostrando que é um símbolo de fidelidade. Eu posso botar uma correntinha. Pergunta, pastor, se eu botar uma cruz aqui, é pecado? Não, não é pecado. O que é pecado é você pegar aquilo e fazer saia, 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 né? Aí é pecado, porque você está botando algo místico naquilo. Então, se você só usa como adorno, não tem problema. Já tem símbolos satânicos, que é cruz de cabeça para baixo, tem vários símbolos. Depois eu vou expor nos símbolos, vou gravar vídeos com eles impressos e vou mostrar para vocês entendam que não pode usar aquilo dali, certo? O hang loose, né? Não pode, porque aquilo fala do homossexualismo, a chama na pessoa para aquilo, né? E vejo jovens batendo fotos. Quero ver a consciência quando vai atuar, né? Então, a verdade que liberta, 31 ao 36. Então, entendendo o que você está vendo aqui, que está falando de verdade, mentira, verdade, mentira, verdade, mentira, né? Julgamento, né?
avaliação. Então, Jesus está dizendo, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então, aquelas pessoas, se não crescem igualmente, morreriam nos pecados. Agora, veja esse versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e verdadeiramente sereis meus discípulos, se permanecerdes nas minhas palavras. Certo? Então, você é discípulo de Jesus? É se permanecer na palavra dele. Então, muitas vezes cheguei para pessoas que diziam ser discípulos de Jesus e eles estavam longe da mensagem. Longe, muito longe. Tinham uma visão de criticar o outro. Tinham muito, muito forte de criticar o outro, né? Então, o que acontece? Aí vem a frase que vários pregadores pregam. Naquela passagem lá da mulher adúltera, que a gente ainda está nela, na verdade, que está no decorrer da conversa, os pregadores dizem que Jesus abriu exceção e a gente viu que não é. E aqui teve um pregador que disse que não é assim, certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, a verdade está dizendo aqui, a verdade vos libertará. A artigo mostra que é uma pessoa, certo? Mostra que é algo que realmente existe, personificado ali, né? A verdade vos libertará. Não qualquer verdade, é a verdade, a única verdade, né? E no texto vimos quem é a verdade, Cristo. E ele diz que não era assim, que na verdade a verdade não liberta. Então o negócio pegou. A paz do Senhor, irmã Betânia Medeiros. Deus a abençoe. Um abraço ao meu professor, Danilo. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Mentiram e feio, certo? A verdade que liberta é a palavra, certo? Conhecer e verdade. A gente vê essas três coisas como libertação da pessoa. Veja bem, eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como eles não foram escravos se eles saíram do Egito? Como se eles não foram escravos, talvez aquela geração não foi, mas a história mostra que eles foram, certo? Babilônia, até ali, onde eles estavam, era o Império Romano. E como eles não são escravos de ninguém? Olha, somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Eles quase que seriam escravos eternamente. Sabe quando? Se Deus não tivesse feito de Isaac, tivesse feito de Ismael. E Ismael é filho da escrava. Lá, a escrava tipifica a mulher prisioneira. E a Israel livre tipifica por Sara, o Saraí. Então, veja bem. Ele diz que a verdade vai libertar. Eu fui liberto não só por Cristo, eu fui liberto pela verdade, a verdade na Escritura. Mas tem gente que enxerga e rejeita. Não pode ser assim, porque o meu líder disse de maneira diferente. Então você não quer a verdade, você quer a ilusão. A ilusão é outra coisa. Ilusão é prazerosa, ela é confortável. Quando eu estava lendo a Bíblia, ela machucava o meu eu. Ela machucava o ego aqui. Eu estava todo convicto que eu era perfeito e que eu ia para o céu. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada. Quando eu cheguei que peguei ela, eu roubava, matava, fazia tudo. Sabe por quê? Porque quem é homicida e assassino não é aquele que só derrama o sangue, não. É aquele que persegue seu irmão. Né? Hã? Que não suporta. Exato, a minha esposa está falando aqui. Ao vivo é assim mesmo. Que não gosta, entendeu? Que fala mal. Então, assim, tudo isso daí, gente, é um assassino. Que tem nojo, que não ama o seu próximo. Isso é um assassino. Isso é um assassino. 1 João 3,15. Pode ir lá e conferir. E é João também, né? E vamos prosseguindo. Mentiram. 33. Cativeiro egípcio e babilônico até o romano, né?
Vamos lá. Para encerrar aqui, vocês que praticam o pecado são escravos do pecado. Olha só o que ele diz aqui. O escravo, ele diz, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vamos lá? O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Nem todo mundo entende esse paradoxo. Isso aqui é um paradoxo. Aparente contradição, mas com fundo de verdade. O escravo, ele tem parentesco sanguíneo? Não. Então, se eu pratico o pecado, eu tenho um parentesco com o pecado sanguíneo? Não. Então, o pecado não permanece em mim. Entendeu? Mas eu sou o irmão mais novo de Jesus. Jesus é meu irmão mais velho. Eu posso ser o irmão mais novo porque sou a igreja. E vocês também são o irmão mais novo porque são a igreja. Ele é nosso irmão mais velho. Então, nós temos parentesco com ele. O pai, o nosso pai, não é Deus? Temos parentesco também. Fomos enxertados na videira e a videira não é ele? Então, fazemos parte da comum salvação, que é com ele. Então, na pessoa dele. Então, nós temos parentesco com o filho. Ele diz, o filho permanece para sempre, entenderam? Com o filho, a gente tem compromisso eterno. Quer dizer que ele está explicando aqui. Eu perdoo sempre que vocês errarem, mas não erre sempre. Vá, olha o que eles disseram. Vá e não peques mais. Então, tem dois pais aqui do versículo 37 em diante, você vai achar dois pais. Um é Deus, que veio a Abraão, através de amor, né? E verdade. Jesus vai falar. O outro é o diabo, que não entra em concordância com a verdade, ele tem o ódio e é partidário da mentira. Homicida desde o início. Está lá no versículo 44, certo? Vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Né? Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade. Você veja aí que ele está dizendo que este é o pai da mentira. Então, me falaram, pastor Wallace, eu gostaria de saber se realmente você tem a mesma posição que eu. Lá entrou um debate de pecado, pecadinho e pecadão. Eu basicamente responderia, me mostra onde está essa base para aí me dizer quando é pecadinho, quando é pecado e quando é pecadão. Porque a palavra para pecado, depois eu vou dar uma matéria só sobre pecado, vocês vão ficar fascinados, não para praticar, porque toda matéria de pecado é para não praticar. É para combater. Exatamente, Flor. E o que acontece? Vem a palavra amartia, dívida, certo? Pecado, transgressão. O que é um transgressor? É um criminoso. Para Deus, se você peca, você é um criminoso. Então você não tem razão de falar com Deus. Por isso que aquele homem fariseu, ele dizia, eu sou fariseu, não sou igual a este daqui, pecador. Eu não bebo, eu não roubo e tal. É um fariseu falando, se auto-justificando. O pecador, diz o texto, que ele, com cabeça baixa, não conseguia nem levantar. Batia no peito e dizia, perdoa, eu sou pecador. Entendeu aí? Ele está pedindo a justificação a Deus. E ele conseguiu. E Jesus disse, qual dos dois saiu justificado? Em verdade vos digo que o pecador saiu justificado e aquele outro não saiu justificado. Porque se auto-justificou. Não se justifique diante de Deus. Chegue para Deus e diga, pequei, me perdoe. Ele sabe. Mas é para você ficar pecando direto, amado, amada? É não, certo? Então vamos aqui encerrar dizendo o quê? Antes de Abraão eu sou. Os fariseus xingam Jesus de samaritano dizendo que ele tinha demônio. Sabe por quê? O samaritano, eu já falei nos outros vídeos,
eles guerrearam contra Israel quando Israel não deixou eles ajudarem no muro. Aí, ao invés de eles dizer, tudo bem, vocês estão fazendo, mas deixa a gente pelo menos fazer alguma coisa que não seja na muralha. E eles disseram lá em Neemias, eles disseram que não, que iam se opor agora e inventaram calúnia e mentira. Aí ficaram sujos pro resto da vida. Então, acusaram que tem demônio. E às vezes tem pessoas que dizem que você tem demônio e na verdade é ela que tem. Né? As verdades é disso. Ser crente como aquele eu não quero ser. E ele está errado. Porque ele não pode dizer nada. Entendeu? O exemplo não é a pessoa só. O exemplo é Cristo. Agora me diga uma pessoa que não está convertida, vai falar de uma convertida que está errando, mas está pelo menos no caminho, dizendo, Senhor, me perdoa, eu não estou conseguindo. Quem é que está mais correto? É quem está no caminho errando, do que quem está desviado do Evangelho. E agora? Sabe por quê, amado? Porque ninguém é perfeito. Ninguém tem ausência de defeito. Ninguém. Alguém é teimoso, alguém é orgulhoso, alguém, mas está lutando para consertar. Agora, o pecador, ele arruma desculpa, ele bota a culpa nos outros e não se justifica. É o fariseu. É o fariseu, tranquilo. Quanto mais se aponta o dedo, mais os três vêm para ele. Então, ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Concorda? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Versículo 49. Jesus disse, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai. Ora, se eu tivesse, eu não diria? Não faria alguma reação? Jesus calmamente disse, eu não tenho. Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Ora, quem é você? Você diz, eu sou um homem trabalhador, sou uma mulher trabalhadora. Eu sou uma pessoa que busca a honestidade. Ainda que não sou honesto plenamente, mas busco a honestidade. Não, Gilvan? Glória a Deus. Aleluia. A vida eterna está no 51. Ó. Em verdade, vos asseguro que alguém, se obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. A morte que ele fala aqui é a morte eterna. Certo? A segunda morte que vai para o inferno. Certo? Passará da morte para a vida. Então, a vida eterna. Deixe Deus te honrar. Deus está querendo te exaltar. Deixe. Olha só, 54, 55. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. É vosso Deus mesmo? Todavia, vós ainda não tendes conhecido, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso. Assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Quando você obedece a palavra de Deus, você está honrando a Deus. Deixe Deus lhe honrar, vai obedecendo. Aí Deus vai dizendo, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vrá, joga. E aí? Recebe, vaso. Deixa Deus te usar. E para terminar, a divindade de Jesus está aqui no versículo 56 e 59. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. Ele viu e ficou feliz. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Então os judeus disseram, tu ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Visão da carne. Né? Jesus tinha dito ali, vai julgar segundo a carne. Né? Não que seja errado, mas o padrão da divindade é muito mais elevado. Não tem nem como pegar, né? Para comparar. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos asseguro, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. O que ele está dizendo? Eu sou aquele Deus da sarça. Eu estava lá com meu pai. Então, Abraão viu, certo? O dia. Porque Abraão morreu primeiro e foi para o céu e viu quando Jesus viria. Ah, meu amigo, isso daqui é tremendo. A divindade mexeu tremendamente com o juízo dos judeus, certo?
Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se, certo? Recuou, não correu, não se acovardou, esquivou-se e saiu, passando por entre eles. Esquivou-se, olhou nos olhos com autoridade e passou entre eles. Eles não tiveram coragem de apedrejar Jesus. E Jesus saiu do templo. Então, amados, encerramos aqui. Foi um estudo, eu não vou lendo para detalhar, mas você veja que você tem que falar a verdade. Torá, torou. Sangue pela canela. Se você ama seu irmão, beleza, correto. Você persegue seu irmão, está errado. Quer questionar o seu pastor? Errado. Certo? Conversar com o seu pastor? Correto. Julgar alguma atitude de alguém? Julgar é dizer assim, será se pode fazer? Será se alguém pode ocasionar? As provas que nós temos é essa. Não pode ainda. Se não pode ainda, porque a pessoa quer insistir? Vaidade não é base de julgamento. Por quê? Há casos que não se dá para ninguém chegar até onde quer ir. Há casos que dá. E quando você faz alguma coisa e que você não quer fazer, vamos supor, você pode fazer algo e não faz, isso é pecado também. Está lá em Tiago. Então, aquele que pode fazer e não faz, peca. Então, mas a questão é, pode fazer? Você pode fazer alguma coisa para aquela situação que você tanto está pensando aí? Se você não pode, descanse. Você não tem culpa. É Deus quem lhe justifica. Amém? Então, a paz do Senhor. Um abraço a todos. Compartilhe esses vídeos. Tem lá no grupo também, certo? Do Pregadores do Evangelho Genuíno. Nós estamos... Tem aqui na minha conta, certo? Do Facebook. E também vai ficar no YouTube, certo? Podem se registrar lá no canal da gente. Nós temos o canal. Dê o seu like. Vai ajudar muito a obra do Senhor. Estamos com a família crescendo, mas sempre tem lugar para mais um. E vamos bater 100 mil inscritos, tá bom? Vamos bater 100 mil inscritos. Eu gosto muito de botar assim. Compartilhe que vai dar certo. Dê seu joinha, seu like, se inscreva e marque aqui o sininho para que sempre que eu postar algum vídeo, alguma novidade, uma reflexão, uma passagem, às vezes eu coloco, vocês cheguem com já de primeira mão, tudo isso que está sendo colocado. Então, a paz do Senhor e graças a Deus.